Nós estamos em um mês que é considerado como o mês amarelo, que é o mês de setembro. E falando muito nesse mês, a gente fala muito sobre o chamado Setembro Amarelo, que é onde se faz as campanhas em relação do combate ao suicídio. Falar sobre suicídio, que é algo que ainda atinge a muitas pessoas procurando uma razão de viver sem entender a causa dos sofrimentos, e aí opta para fugir desse compromisso e dessa responsabilidade que a vida nos oferece. E eu quero com isso dizer uma coisa muito importante que eu aprendi no Evangelho, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças e fala sobre as aflições da vida que todos nós atravessamos. Que não tenha uma pessoa no mundo que não sofra, rico, pobre, seja lá quem for. Todos nós temos um fardo a carregar. Simbolicamente falamos sobre cruz, cada um tem uma cruz. E que alguns de nós, não entendendo o propósito da vida, e é por isso que eu acho que é tão importante se ler o Evangelho e entender por que Jesus falou bem-aventurados os aflitos, que as aflições, ela se dá a todos os seres humanos na vida. Quando Jesus falou também, no mundo terás aflições, já seria uma forma da gente entender, né, que a gente precisa entender as aflições do mundo, e que também ele colocou de uma passagem que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Isso nos dá a entender que por mais que pesado que a gente ache a nossa tribulação, o nosso fardo, Deus está presente para nos proteger, para nos encorajar. E uma coisa que eu queria dizer justamente é para quem pensa dessa forma, desespero pela vida diante das aflições, que eu sei que não é fácil, porque falar até é fácil, mas vivenciar isso é difícil. Entender a vida, o suportar as provações, que é isso que leva justamente ao desespero do ser humano, a um estado de loucura, e a cometer, ou ao pensar em cometer o suicídio, querendo fugir dessa cruz, abandonando a responsabilidade. Estudar um pouco o Evangelho, para que entenda o sentido da vida, por que nós estamos aqui. Porque se a gente parar assim para pensar, poxa, por que Deus me colocou nessa situação? Por que Deus me colocou nesse lugar? Por que Deus permite que eu tenha que vivenciar isso, passar por isso ou por aquilo, coisas que é insatisfatória para a gente? Porque na nossa ignorância nós não compreendemos Deus, não compreendemos o propósito de Deus para a vida. E veja só, eu aprendi que a vida nesse plano físico, nós somos aprendizes e ninguém consegue aprender nada sem passar por dificuldades, sem passar por aflições. É preciso entender isso. Quando a gente entende o porquê, você vai se fortalecer, se apegar em algo que faz com que você acredite que é importante, porque você precisa aprender. Quando você não acredita, quando você não se motiva, não tem algo que lhe motive a continuar a viver, então você foge dessa realidade e acaba pensando que fugir é a melhor solução. Onde a gente entende hoje que a melhor solução é viver. Viver é a melhor solução. Por quê? Viver faz com que você seja forte, seja confiante, você acredite na sua capacidade de vencer as suas dificuldades, de vencer a si mesmo, de vencer os obstáculos. E é isso que Deus quer da gente. Até ele coloca uma passagem do Evangelho, diz assim, um soldado, quando ele é preparado para ir para uma guerra, ele tem que ter ciência do que ele vai enfrentar. E ele sabe que se tiver que passar por uma situação, ele está preparado para vivenciar aquilo ali. Então ele passa por um treinamento para que ele seja, na hora da batalha, capaz de enfrentar situações que ele não sabe que pode acontecer, mas que poderá vir a acontecer e ele estará preparado. Bem assim é a vida. Nós somos soldados, aprendizes, passando por um treinamento,
Porque estamos vivenciando e aprendendo a vencer a guerra diariamente, né? A guerra dos nossos conflitos internos, da nossa incompreensão, da nossa imaturidade, da nossa falta de compreender a vida. A gente precisa se atentar a isso. Quando você entende que você vive as dificuldades, você se sente mais forte. E aí você é capaz de vencer as tribulações. Então é como um soldado que passou por um treinamento, mas ele estava preparado, habilitado a ir para o campo de batalha. Então, se eu parar para pensar, que tipo de soldado somos nós para enfrentar a guerra diária da vida? Estamos que estar psicologicamente preparados. E se não estamos psicologicamente preparados, nos falta fé, nos falta apoio, nos falta incentivo, nos falta coragem, nos falta entendimento. Então, se a gente busca o entendimento, o porquê de termos que passar tudo isso, você acaba superando. Se a gente não supera, é porque a gente não tem um entendimento, a gente não foi buscar uma razão pela qual a gente seja forte e confiante. E uma coisa que a gente fala muito é fé. Fé é algo que a gente precisa ter, porque fé é confiança e você precisa confiar. Se você confia, você é capaz. Se você não confia, você vacila, você por si só se destrói.